Olá, meus irmãos e irmãs. Com satisfação, cumprimento a todos para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Sabatina. Hoje a lição de número 6, Fé Atuante. Gostaria de convidá-los para uma prece. Querido Senhor, muito obrigado por tantas as tuas bênçãos que tu nos tens enviado a cada momento de nossas vidas. Especialmente por mais essa oportunidade de abrirmos a tua palavra e podermos estudar, aprender, termos condições de praticar e de transmitir ao mundo ao nosso redor. Abençoa-nos, conduza-nos, ilumina-nos e inspira-nos. Te suplicamos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Fé atuante. O verso principal, Tiago capítulo 2, verso 26. Assim como o corpo sem espírito, com E minúsculo, é morto, assim também a fé sem obras é morta. Imagine realmente que um corpo sem o fôlego, que é o que traduzimos por espírito com E minúsculo, é morto. Então, da mesma forma, fé sem obras é morta. Analisaremos essas experiências fantásticas durante o decorrer da lição. Essa questão de fé sem obras ou fé sem renúncia tem causado tantos escândalos na história da humanidade. Todas as igrejas, todas as religiões no mundo têm experiências desse gênero. De pessoas aparentemente bem vestidas, cultas, estudadas, ou incultas, indoutas, com pouco estudo, quase nenhum, mas que está ali na igreja, quem sabe há anos. De repente, bum, só aquele escândalo. O fulano, a fulana, que é isso? Fé sem obras é a grande responsável dessas experiências bombásticas em todos os lugares. E quando a fé é verdadeira, genuína, passa longe disso. Jesus falou uma coisa muito interessante, que se no teu olho tiver luz, todo o seu corpo será luz. Se no teu olho tiver trevas, todo o seu corpo será trevas. Também ele disse, pelos seus frutos conhecereis. Jamais alguém vai colher abrolhos em macieiras. Jamais alguém vai colher jiló em macieira. Ou vai colher pimenta em videira. Jamais. Cada cultura tem seu fruto. Cada planta tem seu fruto. Mas você conhece os frutos? Ou você julga pela aparência? Você confia pela aparência das pessoas? Está sujeito a se decepcionar. Olho no olho. Comer 1 quilo de sal junto. É a melhor maneira de ter uma boa amizade, uma amizade verdadeira. Prestar atenção na vida. Porque Jesus deixou claro, pelos seus frutos o conhecereis. Essa questão de ter amizade só ali dentro da igreja, saiu lá fora, cada um na sua, volta, está ali de novo. Por mais que demore, que alcance muitos anos, mas não é suficiente para dizer que você confia, que você conhece. Do contrário, você está arriscando. Depois não pode chorar. Mergulhando mais fundo na lição, o segundo tema da semana, fé morta. Tiago 2, verso 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver as obras?
Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Perguntou Tiago. Meus amados, fé morta ou fé não atuante não tem valor algum. Você confiar numa fachada, você se expor dessa forma, que é outro problema seríssimo, você está cheio de problemas, não tem fé para nada, e de repente você se vê no caminho de tentar tirar proveito, fazendo papel de lobo, vestido de ovelha. O pastor verdadeiro, dono das ovelhas, vai prestar conta. Não vá por aí. O abismo é muito grande. E quem tenta servir de lobo no meio das ovelhas, sempre será punido. Sempre vai perder. Porque a ovelha, seja uma, seja as 99, seja as 100, sejam milhares, está debaixo dos olhos do Criador. E muito menos confiar em lobo vestido de ovelha. Todos nós temos que dar frutos dignos de uma fé atuante. E não de uma fé morta que não gera fruto algum. Esta é a verdadeira fábrica de lobos devoradores. Já ouviu falar que a ocasião faz o ladrão? Já ouviu falar que amarrar cachorro com linguiça, ele vai comer a linguiça? Isso é muito triste, meus irmãos. Você querer viver uma fé morta e compartilhar isso, que tipo de evangelismo que você está fazendo com uma fé morta? Ou se você está tentando se espelhar em alguém que você não conhece, está bem vestido, prega bem, isso não quer dizer nada. Você conhece? Já comeu 1 quilo de sal com ele? Conhece os frutos dele fora da igreja? Para que esteja espelhando? Pense nisso. Porque a fé viva é atuante. Essa aqui que estamos falando é a fé morta. E o próprio Tiago pergunta: pode acaso semelhante fé salvá-lo? De forma alguma. Terceiro tema: fé salvadora. É essa sim, fé viva, fé atuante. Tiago 2,18 apresenta um impacto muito forte. Ele diz o seguinte: mas alguém dirá, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, que eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé. Parou para pensar nisso? O que realmente ele está querendo dizer? Meus amados, ponto de vista ou opinião pessoal de um personagem bíblico, seja Tiago, seja Paulo ou outro qualquer, tem peso apenas circunstancial, mas não doutrinário. Agora, o assim está escrito, dito pelo Senhor, é incontestável, é direto na alma. Tanto a forma com que Paulo pregou esse mesmo assunto, em uma circunstância diferente, a um público diferente, como que Tiago pregou, o sujeito do assunto é o mesmo, é a salvação. E a forma com que foi colocado, tanto por Paulo quanto Tiago, independente da distinção e da característica de trabalho de cada um, o grande fato é que o foco era alcançar almas para os pés de Cristo e fortalecê-las, ensinando-as a trilhar na fé viva, uma fé salvadora, tanto Paulo quanto Tiago. E essa fé viva é tudo o que precisamos. É aquela que está impregnada, é aquela que enche os olhos de luz e enche o corpo de luz.
é aquela que nos torna luz do mundo, que nos conserva como luz do mundo, que nos preserva na fé, que nos sustenta na fé. É aquela que nos leva a prestar atenção dentro da igreja, fora da igreja, em nossa vida, em tudo que acontece ao nosso redor. É aquela que nos faz olhar para o céu, é aquela que nos faz olhar para os acontecimentos vindouros, é a que faz olhar pelos acontecimentos históricos, por fatos proféticos que já se tornaram fatos históricos. É a mesma fé que nos faz estudar a escatologia, as profecias que ainda não se cumpriram para os nossos dias, e nos motiva a preservarmos vivos, respirando a fé cristã genuína que nos sustenta no caminho que nos leva ao céu. Essa fé viva é a fé que faz olhar para o semelhante, independente da religião dele, independente da cultura dele, e olhar para ele como se estivéssemos olhando para o espelho. Jamais diríamos, ou pensaríamos, ou faríamos com ele o que não desejamos conosco, que fosse feito conosco. Tudo o que gostaríamos de ser, de ter ou ouvir, é o que faríamos em prol daquele mesmo, porque a verdadeira fé nos leva a agir dessa forma, e não de forma egoísta, oportunista. A fé cristã nos motiva a olhar para a porta do céu, que é estreita, e ter consciência que eu e você precisamos de entrar juntos naquela mesma porta. E mais uma multidão incontável de salvos. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, minha amada irmã. Quarto tema: a fé dos demônios. Fé entre aspas. Em primeiro lugar, ela é maligna, nociva, ela é extremamente oportunista, teatral, totalmente teatral, igualzinho veneno de serpente. Verdadeiramente é considerado como serpente aquelas cobras que conseguem jogar veneno pelas presas, como a naja, o cascavel no Brasil, a naja lá na Ásia e em outros lugares. É um exemplo de duas serpentes verdadeiras que conseguem jogar veneno pelas presas e atingir a sua vítima. Geralmente ela procura atingir nos olhos. Se aquela vítima, com o efeito desse veneno nos olhos, ao ficar tonta, andar de roda, tem tudo para se aproximar da serpente e receberá o impacto final, o golpe mortal. Mas por que foi se aproximar da serpente, do ambiente da serpente? Pense nisso. Essa fé morta que se ensina por aí, sem renúncia, sem nada, apagadinha, são fé que os demônios têm. Eles creem que estremecem. Eles estiveram com Deus no céu, viveram lá um dia. Ninguém aqui nesse planeta, que nasceu nesse planeta e vive nesse planeta, tem experiência como eles, conheceu a Deus como eles. Eles creem que estremecem em tudo. Tudo que a palavra fala, eles acreditam. Eles não têm dúvida. Mas não faz nada, não obedece nada. E pelo contrário, mergulham no precipício a cada dia mais e quer levar multidões e multidões com ele. É um conflito que eles lutarão até o fim. O que diz Tiago, capítulo 2, verso 19? Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Parou para pensar nisso, meu irmão? Os demônios creem e tremem com relação a essa questão. Mas a fé deles é uma fé morta, rebelde. Por isso que Tiago, capítulo 5, verso 19 e 20, faz um comentário muito impactante. Meus amados, se alguém entre vós se desviar da verdade
e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu mal, do caminho errado, salvará da morte uma alma, a alma dele, e cobrirá multidão de pecado. O Espírito Santo tem prioridade nesse trabalho, de converter as pessoas. Mas a ideia apresentada aqui em Tiago é que nós somos parceiros do Espírito Santo nesse trabalho, de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, ensinar a conversão, promover a conversão. O Espírito Santo usa-nos como instrumentos vivos nas suas mãos. E se nós nos dispomos a isso, nós alcançaremos misericórdia num padrão tão elevado que não conseguimos medir nem a profundidade, nem a largura, nem o comprimento e nem a altura do amor de Deus que alcançamos, justamente por nos envolvermos nessa obra de luz, de pregar o Evangelho, de ensinar a palavra viva, de promover pela graça de Deus e a união com o Espírito Santo a conversão daquele que se desviou, que é muito pior, é muito mais difícil trazê-lo de volta do que levar um novo para dentro. Porque a apostasia gera mergulhos em pecados e prazeres que só depois de muito sofrimento promoverá o arrependimento. Será arrependimento genuíno? Ou será remorso? O remorso de Judas levou ele para a forca. O arrependimento genuíno de Pedro levou ele ao arrependimento. E a conversão verdadeira, genuína. A Bíblia não revela quem conversou com Pedro. Quem orientou a Pedro? Pessoalmente. Para que ele tivesse a disposição de continuar junto com seus colegas, tendo feito o que fez, até o dia que Jesus olhou para ele. E ele pôde abraçá-lo com convicção. Jesus perguntou 3 vezes seguido: amas-me a mim, Pedro? 1, 2, 3. 3 vezes. E Pedro, convictamente, respondeu que amava. E Pedro, todos conhecem a história de Pedro, o grande Pedro, que cresceu tanto que quando morreu já deixou os pés para o céu e a cabeça para o rumo da sepultura já. O padrão de humildade que ele alcançou, de amor, de perdão, de consagração, de misericórdia. Glória ao Senhor por isso. A fé dos demônios leva tudo ao contrário disso. É aquela fé morta, aquela fé que não tem fundamento algum, que não tem disposição alguma, nem para estudar a palavra de Deus, nem para ir para a igreja, e muito menos para fazer trabalho missionário, para nada. Tudo que nós fazemos é por amor. É espontâneo. A fé nos levou a isso espontaneamente. E colocamos Deus em primeiro plano. E entendemos que o resto será acrescentado, porque o Senhor não falta com a sua promessa. Quinto tema: a fé de Abraão. Tiago 2, 21 a 24, especialmente no verso 21, ele cita Abraão. E lembrando que tanto Paulo quanto Tiago, curiosamente, cita Gênesis 15, 6, ambos pregando mensagens maravilhosas, com o mesmo sujeito, a salvação. Não importa o estilo, a pregação, a circunstância, o público, o foco importa. E o sujeito do foco era a salvação. E é o mesmo que eu e você temos que fazer hoje, de diferentes maneiras. Cada um coloca uma circunstância diferente, uma forma diferente,
mas como Paulo, como Tiago, cada um ao seu jeito, ao seu modo, firme com o Espírito Santo, firme com a divindade, alcançará a vitória. Êxito na missão. João 14,15 diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Abraão soube obedecer quando ouviu a voz do Senhor. Ele viu a Deus. Lembra quando o Filho do Deus vivo e mais 2 companheiros foi visitar ele lá? Ele esteve com ele. Intercedeu pelos cidadãos de Sodoma e Gomorra. Ali era Jesus. Era o Filho do Deus vivo que estava ali, é Deus. O Filho do Deus vivo é Deus. Quantas vezes também o Pai falou com ele e ele foi obediente. A fé dele foi provada como ouro no fogo e ele foi vitorioso. Fé atuante, fé viva. Tiago, no capítulo 2, o verso 22, ele ainda comenta: vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Isso é muito bonito, meus amados. E continuando, 6º tema, a fé de Raabe. Também no capítulo 2, agora o verso 25. Vamos selecionar alguns pontos interessantes, onde ele exalta esse tema tão interessante. O primeiro ponto aqui, conforme o texto de Tiago, que acabamos de citar, essa Raabe ainda era uma prostituta, uma meretriz, quando foi justificada. E com certeza fez a diferença dali para frente na sua vida. Como aquela lá do Evangelho de João, capítulo 4, lá no poço de Jacó. Foi prostituta até ali. E foi justificada ali, a vida dela dali para frente fez diferença. Meus amados, quem sabe estava faltando só esse sinal para ela deixar a prostituição. E muito antes, ela já vinha com a vontade de deixar e não achava a forma. Lembra da história da ovelha perdida? Da parábola da ovelha perdida? Representando o pecador que está perdido. Sabe que está perdido, mas não está achando o caminho de volta. Assim estava Raabe. Assim esteve Maria Madalena. Assim esteve a mulher do poço de Jacó. E quantas igrejas no mundo estão do mesmo jeito? Vão para a igreja, mas quando vai para casa não consegue viver a fé genuína. Porque não está achando o caminho de volta. Está esperando um sinal na vida. Eu só espero que você não espere uma doença grave te apanhar, um acidente. Que você aprenda a ouvir por amor, para não ter que ir pela dor. Maria Madalena sofreu muito para poder ir. Raabe, com certeza, sofreu muito. Raabe, com certeza, sofreu demais. Porque ela continuou se prostituindo, mesmo abordando agora o segundo ponto, Josué capítulo 2, verso 9, direto lá na história, nós vimos ela confessar para os espias que o povo de Jericó estava todo desmaiado já, de terror, com as histórias do Êxodo. E ela, desde que ouviu essa história do Êxodo, que já tinha 40 anos de história, com certeza, se ela era ainda uma prostituta ativa, ela não era tão velha, ela ainda era uma mulher jovem. Provavelmente nem tenha nascido no início do Êxodo. Essa visita aqui com Raabe foi a segunda vez, já depois dos 40 anos de Êxodo que eles chegaram. Porque a primeira vez, naquele primeiro ano, eles não acreditaram. Os espias foram lá, trouxeram aqueles cachos de uva, coisa de gigante, cama de gigante, e etc. E eles fizeram Moisés voltar para trás. E tomaram o castigo de 1 ano para cada dia que eles ficaram espiando a terra. Eles ficaram 40 dias espiando a terra. Ficaram 40 anos de castigo depois, vagando pelo deserto. Agora estava de volta. E Raabe já sabia dessas histórias todas. Sei lá se a mãe, se a avó contou.
Mas ela de alguma maneira vinha se preparando para esse dia. E quando os espias chegaram lá, o terceiro ponto aqui levantado, quem quer que seja que contou para ela, ela se preparou para fazer parte das fileiras do Senhor. E com certeza promoveu isso para a casa dela. E a promessa foi oferecida para ela e para os da sua casa. Garanto que muito amigo estava junto, fazendo parte da casa, que o verdadeiro amigo faz parte da família. Amigos que são mais íntimos do que irmãos. Sabe, meus amados irmãos, pense nisso. A fé viva, mesmo que não estamos conseguindo andar com firmeza, mas podemos exercitar a fé viva. Por isso que é mais importante estar dentro da igreja. Eu comparo a igreja com um braseiro. Dentro do braseiro, lá do fogão, aquele fogão de brasas, de lenha, o Espírito Santo sopra as brasas tudo junto e elas pegam fogo. E quando sai lá fora no mundo, vós sois a luz do mundo. Mas por mais perto que esteja da igreja, se não buscar estar dentro do braseiro, dentro dela mesmo, a tendência de esfriar é muito grande. Observe que a chapa desse fogão, se você tirar uma brasa daquela e colocar em cima da chapa, aquela chapa frita ovo, grelha um bife. Se você colocar a mão, vai tirar seu couro, vai tirar o couro da mão. E no entanto, se você pegar aquela brasa e colocar ali em cima, ela vai apagar. Não adianta estar perto da igreja. É importante estar dentro da igreja. Com todos os seus defeitos, é melhor do que estar fora. Porque lá dentro você vai recebendo sopro, 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 sinais e sinais. Uma hora, quem sabe, o carro velho pega no tranco e embala rumo ao céu. Mas é lá dentro. É bom estar lá dentro. Não vale a pena ficar fora da igreja. Se estiver fora, lembra da brasa. Na chapa do fogão vai esfriar. Lá dentro não esfria. Que as pessoas estão, às vezes, está perto da igreja. Por que perto? Ah, não, eu tenho minha fé, não, eu oro todo dia, estudo lição, não preciso ir para a igreja, não. Ficar escutando lereia, papapá, papapá, papapá. Está errado. Lá é a casa de Deus, a sua casa é sua. Se nós amamos a Deus, nós vamos na casa dele. Se alguém diz que ama seu pai e não vai na casa dele, é mentiroso. A melhor expressão de gratidão e amor é a nossa presença viva. É o nosso sacrifício vivo. Esse sim, nos restaura. A qualquer momento, o Espírito Santo nos cobrirá, assim que permitirmos ele inundar a nossa vida com a transformação necessária, a conversão genuína, para vivermos então definitivamente uma fé atuante, como a de Raabe, como a de Abraão, como a da mulher do poço de Jacó, como a de Maria Madalena, dos apóstolos, dos profetas. Somos os atuais personagens da Bíblia Sagrada viva, porque somos uma Bíblia aberta, lida e relida pelos homens. O sétimo tema: prestando atenção na vida. Vou chamar a atenção para um texto da senhora White, aqui no segundo parágrafo do manual. Ao olhar atento, Cristo aparecerá com a perfeição da graça cativante. Seu modelo estará na mente e no coração, e será revelado no caráter. Presta atenção em Jesus. Presta atenção em sua palavra. Preste atenção nos frutos seus e de quem quer que se envolva com você. Aprenda a olhar no olho. Aprende a prestar atenção na vida. Aprenda a prestar atenção na vida. Querido Senhor, muito obrigado por tuas bênçãos, pelo teu cuidado por nós. Perdoe nossas faltas, nossos pecados, e toma-nos em tuas mãos, revestindo-nos com o teu poder, enchendo-nos da tua graça e capacitando-nos a andar retamente em teus caminhos,
e ter o discernimento necessário para vivermos como teus filhos, como teus servos e, acima de tudo, para caminharmos rumo à Canaã celestial. Abençoe nós e os nossos lares, a tua igreja sobre a face da terra. Te suplicamos agradecidos, em nome de Jesus. Amém.